A minha Bíblia, ela está aberta no livro de Hebreus, capítulo 10. E lá no versículo 35, lá o Espírito Santo diz o seguinte: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Veja só, Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Deus, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Deus, Ele quer te abençoar na parte financeira. Deus, Ele quer transformar a sua família. Deus, Ele quer encher o seu coração de alegria. Mas Deus não pode fazer essas coisas se você não confiar nele, se você também não perseverar. É por isso que aqui Deus, ele fala: não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Por que fala para nós não perdermos a nossa confiança? Porque existe uma luta que nós temos que travar. Que mesmo Deus estando do nosso lado, nós temos que travar essa luta. Existem dias que tudo está bem, mas existem dias que parece que nós estamos perdendo essa luta. Mas quando você confia em Deus, você passa por essa situação e você recebe a sua vitória. Aqui também diz assim: vocês precisam perseverar. Olha só, é o grande segredo. O que faz a diferença de uma pessoa para outra é o quê? A perseverança. É a pessoa que persevera. Perseverar significa o quê? Insistir. Procurar até achar. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa, ela tem algo e ela acaba perdendo isso dentro da casa dela. Então existem pessoas que elas procuram aqui, procuram ali, e logo elas desanimam e param de procurar. Mas tem pessoas que são diferentes. Tem pessoas que são perseverantes. Elas reviram a casa inteira. Elas procuram em todos os lugares. Elas não param enquanto não alcançarem aquilo que elas perderam. Esse é o tipo de pessoa perseverante. E assim também, se você quer ver as coisas mudarem na sua vida, você tem que ser uma pessoa perseverante. Você tem que ser uma pessoa de guerra, uma pessoa de luta, uma pessoa de coragem para Deus abençoar a sua vida. E continuando aqui, eu vou ler aqui mais um pouquinho. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. Então aqui fala sobre viver pela fé. Viver pela fé é viver na certeza, é viver na convicção de que Deus está conosco e que iremos vencer. Muita gente às vezes ela não sabe, mas a Bíblia diz que a fé, ela é a certeza das coisas que nós esperamos. Então, se você quer alcançar algo, então você tem que ter certeza que você vai alcançar. A Bíblia também diz que a fé é a convicção de fatos que nós não vemos. Quer dizer, eu não vejo Deus, eu não vejo agora a minha bênção, mas eu tenho a certeza de que Deus está comigo, eu tenho a certeza da bênção de Deus na minha vida. Então, quando você tem essas características, você é uma pessoa que confia em Deus, você é uma pessoa que persevera, você é uma pessoa que vive pela fé, então você irá ser uma pessoa abençoada. Aqui diz mais assim: o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Retroceder é o quê? É parar, é andar para trás. Então eu proponho seguir um caminho. Eu proponho fazer algo, eu proponho seguir o Senhor Jesus. Aí na metade do caminho, quando vem alguma luta, quando vem algum problema, eu desanimo e eu volto para trás, eu estou retrocedendo. Então aqui diz que a pessoa que retrocede,
ela desagrada a Deus, ela deixa Deus triste. E uma vez que Deus está triste, ele não vai abençoar. Você não pode retroceder. Você não pode voltar para trás. Voltar para trás é ser derrotado. Voltar para trás é perder. Voltar para trás não é de Deus. Aqui diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé. Sabe, essa passagem aqui de não voltar para trás, essa passagem, ela me lembra lá a história de Davi, né? Quando Davi, ele ficou sabendo do gigante, então Davi, ele procurou saber o que poderia ser feito. Então ele sabia que havia uma recompensa muito alta para quem tivesse coragem de enfrentar e derrotar aquele gigante. Então Davi, ele se apresentou para o rei. Então ele falou para o rei que ele tinha certeza que ele ia vencer aquele gigante porque Deus estava com ele. Então Davi, ele foi enfrentar o gigante. Davi, se ele fosse uma pessoa como nos dias de hoje, que tem aquela fé de boca, ele poderia ter se arrependido, né? Vendo o gigante, vendo aquela situação, ele podia ter voltado para trás, mas ele não voltou para trás. Se ele voltasse para trás, Davi ia ser conhecido como o covarde, como aquele que foi enfrentar o gigante e depois saiu correndo. Não, Davi, ele foi até o fim. Então aqui a Bíblia diz que a gente não pode retroceder. A gente nunca pode retroceder. Nós temos que batalhar. Nós temos que lutar. Você tem que lutar pelo seu filho. Você tem que lutar pelo seu casamento. Você tem que lutar pela sua vida financeira. Você tem que lutar pela sua vitória. Você tem que lutar pela sua libertação espiritual. Você não pode aceitar como filho, como filha de Deus, ser uma pessoa derrotada, ser uma pessoa fracassada. Você não pode aceitar. Então, vamos cumprir a palavra de Deus. Quando aqui Deus fala para a gente não abandonar a confiança, não é um conselho que Deus está dando para nós. Não é um conselho, mas é uma ordem. É uma ordem. Você não pode parar de confiar. Você não pode parar de lutar. E você não pode voltar para trás. Voltar para trás é voltar para a perdição. É voltar para a derrota. É voltar para o fracasso. E você então não pode. Não é questão de você achar ou não achar. É Deus falando aqui na Bíblia que nós não podemos deixar de confiar nele. Não podemos voltar para trás. Não podemos, de maneira nenhuma, voltar para trás. Então, coloque isso no seu coração. Coisas grandes, Deus, ele quer fazer na sua vida.